Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar do Longe da Árvore, do Andrew Solomon. Esse livro eu recebi da parceria com a Companhia das Letras e ele é um livro gorducho. Ele tem umas 1000 páginas, 1050 páginas. A boa notícia, podemos dizer, é que a parte de texto mesmo vai até o comecinho da 800, vai até 815. Esse pedacinho final são as referências bibliográficas, os agradecimentos, as notas, esse tipo de coisa mais para consulta. Bom, vamos contar um pouquinho sobre o que é esse livro, né? O Andrew Solomon, ele é gay e ele tinha problemas de dislexia quando criança, e isso causava umas relações estranhas com os pais dele. Depois de um tempo ele começou a pesquisar, a ler, enfim. E esse livro vai contar sobre 10 casos em que filhos caem longe da árvore. Então tem aquele dito popular que diz que um filho nunca cai muito longe da árvore. E nesse caso, ele vai discorrer sobre a relação entre filhos e pais nos casos em que os filhos são muito diferentes dos pais. Um conceito bem importante desse livro é a questão da identidade vertical e da identidade horizontal. Então, existem identidades, coisas que são passadas verticalmente de pais para filhos. Um exemplo é a língua materna, né? Então, você recebe isso verticalmente dos seus pais e vocês têm uma identidade semelhante nesse caso. Ao contrário das identidades horizontais, que é quando o filho desenvolve alguma coisa ou nasce com alguma coisa que não corresponde com os pais. Então, ele analisa 10 casos em que as identidades horizontais dos filhos são um pouco diferentes, ou bastante diferentes das dos pais. Isso, enfim, ele vai falar um pouco sobre a relação, então, entre esses filhos e esses pais. Esses casos também não são muito específicos, né? Não são pais que gostam de sertanejo, filhos que gostam de rock, sei lá. São coisas mais identificáveis na sociedade. Então, os 10 casos que ele vai falar sobre são o caso de filhos surdos de pais não surdos, filhos anões de pais não anões, filhos com síndrome de Down, crianças com autismo, adultos, majoritariamente jovens adultos, enfim, com esquizofrenia, casos de deficiência, que são alguns casos meio inexplicáveis de pessoas que têm problemas no corpo, mas coisas sérias, assim, coisas bem punks, assim. Vai falar sobre prodígios, casos dessas crianças que nascem com esses dons musicais absurdos, filhos de estupro, filhos criminosos e filhos transgêneros. Então, esses são os 10 casos sobre os quais ele vai falar no texto. E uma coisa que eu queria dizer é que esse livro é, tipo, muito rico. Ele entrevistou muita gente, ele tem muita fonte, ele tem muita pesquisa. Então, assim, eu acho que o trabalho que ele fez é louvável, assim. Tanto ele trazer casos diferentes, casos em que a família conseguiu lidar bem com a situação, casos em que a família não conseguiu lidar bem com a situação. Ele traz, assim, casos diferentes entre si, no mesmo, por exemplo, dentro de Anões, ele conta casos muito diferentes de como as pessoas envolvidas lidaram com isso. E isso é bastante interessante, porque não deixa o tema chato de maneira alguma, a leitura é muito boa, a leitura flui pra caramba. Além disso, ele tem essa riqueza pro leitor de realmente ser capaz de entender, de tentar imaginar aquela situação que é tão complexa, né? Então, tudo isso constrói, assim, esse livro que é incrível. O capítulo final também, né, a conclusão do livro, ele comenta um pouco sobre a formação da família dele. Então, como a família dele, como ele sendo pai, né, como ele é gay, então tem algumas construções diferentes das mais usuais de pai, mãe e filho, né. Então também é bem interessante como ele tenta analisar um pouco dessa situação também. Uma outra coisa bem bacana do livro é como ele aponta que além da relação entre essas pessoas e os pais, em todos os casos ele aponta isso, existe também um pouco da relação com a sociedade. Afinal de contas, muitas vezes a relação com os pais fica pior porque a sociedade vê aquela criança de uma maneira diferente. E ao fazer isso, o pai também se coloca numa posição diferente em relação a essa criança. Então é bem interessante ver isso no livro, né? Como que isso é apresentado durante o livro.
E essa questão dele envolver também essa sociedade, né, essa visão da sociedade quanto a essas situações, é bem interessante, porque muitas vezes a gente se pega tendo questionamentos morais em relação a tudo isso, ou como você lidaria com isso, ou enfim. No fim, o livro acaba falando muito sobre a sociedade como um todo, e não só sobre a relação entre filhos e pais. E é bem interessante, porque você começa a pensar também a sua postura com outras pessoas, enfim, pessoas que te cercam. E é impressionante a maneira com que ele consegue fazer isso, assim. Outra coisa bem interessante do livro é que ele escreve muito bem. Então, apesar do livro ser grande, é um livro que não cansa o leitor, assim. Você vai indo, vai lendo e tá tranquilo, assim. Então, é bem impressionante como ele faz isso, assim. Eu fiquei encantadíssima. Bom, gente, é isso. Eu gostei muito do livro. É um livro de não ficção, obviamente. Bom mesmo. E eu queria dar 2 indicações de links sobre ele. Primeiro de tudo, tem um trailer dele no YouTube da editora, que é a Companhia das Letras. O link vai estar ali embaixo. E eu acho que é o mesmo trailer usado na divulgação do livro nos Estados Unidos, que são entrevistas, assim, pequenos... É como um mini documentáriozinho, assim, com o autor e com algumas pessoas desses grupos comentados no livro. Então é bem bacana ver o que as pessoas falam e como as pessoas estão se expressando ali. E outro link, para quem ficou curioso, dá para ler um trechinho do livro na Piauí de Agosto, que é essa daqui, caso alguém tenha. Mas eu vou colocar o link, dá para ler no site da revista também. E aqui tem a foto deles, esse aqui que é o autor do livro. E, enfim, aqui tem um trecho bem legal do livro, da parte final do livro. E daí já dá pra ter um gostinho de como é a obra dele. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até logo!